Eu sou Thiago Santos, diretor pastoral do Seminário Martin Bucer, e estou com o Jonas Madureira, que é professor da casa. Vai falar um pouquinho com vocês sobre o trabalho de plantação de igreja. Na verdade, o Jonas está envolvido num projeto, no momento, de plantação de igreja. Não sei se projeto é a melhor palavra, né? Num ministério, né? Num trabalho de plantação de igreja. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como está sendo a experiência do trabalho de pregar o Evangelho, chamar pessoas para Cristo, né? Quem sabe algumas pessoas já eram cristãs, né? E se juntaram ao grupo que agora está se formando, se organizando como igreja, né? Porque há muitos desafios quando a gente fala em plantação de igreja, né? Muitas coisas que precisam ser resolvidas, né? Então, talvez uma conversa assim possa ajudar o ouvinte, por exemplo, que tenha o desejo ou a aspiração de envolver-se num trabalho missionário, de plantar uma igreja, né, ou de auxiliar no trabalho de plantação de igreja. Então, conta um pouco como que está sendo esse trabalho, o que vocês estão fazendo, como que começou isso, né, e quais são os alvos aí futuros. Em primeiro lugar, Thiago, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder falar um pouco sobre essa experiência que a gente tem tido tão recente de plantação de uma igreja. Eu acho que, como você disse, é um ministério. Né? A plantação de uma igreja não é algo que a gente possa se arvorar sem ter no coração a plena consciência de que o ambiente de plantação de uma igreja é um ambiente ministerial. Isso tira, e por isso que a gente fica reticente em chamar de projeto. Pois é. Eu senti isso, eu acho que é isso mesmo, esse constrangimento ele é da ordem do dia quando se fala na plantação de uma igreja, porque é diferente de começar um negócio, em um né? empreendimento, uma empresa, né? Numa empresa você precisa de fazer planejamento. Primeira coisa, né? Você precisa de missão, visão, valores. Você precisa de uma série de passos, estratégias. De estratégia, não só, obviamente, com relação à própria filosofia da empresa, mas se ela tem um produto para oferecer, ela tem que se preocupar com marketing, ela tem que se preocupar com o posicionamento do produto, do mercado, público-alvo. Enfim, os comprometimentos de uma empresa, que não são ruins, não é? É de uma empresa. Elas são de uma ordem muito diferente desse movimento que a gente chama de plantação de uma igreja. Talvez até um pouquinho antes de você entrar no seu ponto aqui, só lembrar que é uma pena quando a gente percebe que existe hoje uma filosofia de plantação de igreja que siga mais ou menos esse tipo de parâmetro assim, né, de mercado, de hegemonia de grupo, por exemplo, e coisas desse tipo, né? Exato, que não respeita idiosincrasias, que não respeita contextos, que também não é capaz de perceber que o nascimento de uma igreja ela envolve um aspecto do qual temos responsabilidades muito claras e precisas, são nossas responsabilidades, mas aquelas que não são nossas, aquelas que são aquelas que nos deixam completamente, eu diria assim, naquela expectativa, naquela ansiedade, porque é o ato de Deus, é a maneira de Deus agir, é a maneira de Deus tratar. Então, eu penso que alguém que quer plantar uma igreja ou quer desenvolver um ministério de plantação de igreja, tem que estar resolvido com o fato de que a plantação da igreja vai ser um movimento não só de Deus fazer surgir ali, não é, uma comunidade, não é, que vai celebrar, não é, os sacramentos, as ordenanças, não é, de Cristo Jesus, mas vai também se comprometer com a correta pregação e exposição bíblica, mas ao mesmo tempo vai ser um movimento onde o pastor e aqueles que estão imbuídos na liderança dessa igreja serão tratados, né? Tratados segundo o movimento natural da própria igreja, que não é e que não funciona segundo os padrões mercadológicos, né? Então, significa que a plantação de igreja tem um fundamento essencial. Essencial, sobrenatural. O fundamento essencial é que a igreja é de Deus,
Exato. E a obra para o surgimento, por assim dizer, né, o nascimento de uma comunidade que celebra os sacramentos, que celebra a palavra, que adora a Deus, é uma obra de Deus mesmo. Exato. Né? E é preciso partir desse pressuposto, então. Quem quer plantar a igreja precisa ter isso em mente em primeiro lugar. Eu concordo. Eu acho que esse é o ponto de partida, porque senão a gente começa a partir de um mecanismo equivocado, que é análise de mercado, análise de conjuntura, análise de sociedade. E aí eu produzo uma igreja, né, para atender os consumidores. E eu não sei, eu não estou certo de que, aliás, eu não acredito que a igreja ela deva ser uma manifestação da glória de Deus reduzida aos encantamentos do homem moderno. Eu acho que a igreja está aí para ser o esplendor da glória de Deus. Não só encantamentos, mas aspirações fugazes, né? Fugazes, exato. Os homens também concordo. querem novidades e cada vez mais cansam-se com rapidez das coisas e precisam de outras coisas, né? Para mantê-los ali, para entretê-los e tudo mais. Por isso, aliás, que eu gosto de uma frase do Mark Dever, que diz assim: aquilo com que nós ganhamos a pessoa é para o que nós ganhamos a pessoa. É isso aí, eu concordo também, plenamente. E então, ele também parte dessa ideia de que se a igreja é o povo de Deus, né, que é chamado ali pelo Evangelho, né, para se reunir em torno da palavra, dos sacramentos, para se reunir como comunidade que vai servir a Deus ali e se servir mutuamente, né, em amor, né, então, que essa comunidade seja reunida pelos meios de Deus, né, neste caso o Evangelho. Então tem aí um segundo fundamento, né? Se a igreja é o povo de Deus, é uma obra de Deus, é pelo meio de Deus então que ela vai se reunir. Exatamente. É isso aí. Eu acho que esse é o ponto fundamental. O meio de Deus é o Evangelho. Pessoas que se reúnem, não é, porque querem glorificar Deus, porque querem ouvir sua palavra e querem tornar o Evangelho, não é, vivo, não é, no contexto da sociedade presente. Ou seja, ela quer manifestar a existência do verdadeiro Evangelho no mundo. No lugar onde a gente está. Exato. A nossa missão, propriamente, não é tanto fazer com que as pessoas se convertam ao Evangelho. Esse papel a gente entende que é do Espírito Santo. Sim. O nosso papel qual é? Ser um lugar onde o Evangelho de Deus vai ser pregado na sua pureza. Porque se ele estiver ali, entendeu? Ali existe um meio pelo qual o Espírito Santo vai resgatar, vai salvar, vai reunir o seu povo. Qual a linguagem de Paulo, né? Que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles. Eu creio nisso. Então, eu acho que quando você tem um grupo de pessoas assim, com você, que estão conscientes de que essa é a missão da igreja, você está pronto para plantar uma igreja. Muito bem. Eu acho que a gente não está pronto para plantar uma igreja quando a gente reduz a plantação da igreja a uma espécie de movimento para realizar algo que ninguém ainda realizou. Não é? A gente tem que fazer uma igreja diferente, sair da mesmice, fazer uma coisa nova, diferente, que dá certo. Eu acho que esse é o movimento do mercado. Por isso que as pessoas se preocupam tanto com missão, visão, valor. Eu acho que uma das coisas libertadoras dessa igreja que a gente está plantando, Tiago, é justamente isso. A gente aboliu. Não temos visão, valor. A gente entende que isso já foi dado na Bíblia. A gente não tem um grupo, não tem um nicho para pregar. Eu não tenho um grupo específico para falar. Eu tenho uma mensagem que precisa ser anunciada num contexto urbano e eu tenho que ser sensível a esse contexto urbano. Isso eu acho que é uma outra questão, né? E a gente já pode até pensar um pouco nela. Mas o fundamento está aí, né? Afinal de contas, a mensagem é de Deus, a igreja é de Deus. Então é com isso que a gente vai construir ou edificar, né, uma comunidade, um povo, né? E é tão importante estabelecer esse fundamento, né? Eu acho que para quem pensa em plantar a igreja e está desejoso de trabalhar com missões ou com evangelização, é importante que isso esteja assim muito claro, porque afinal, como o Jonas está explicando aqui para a gente, isso vai dar o rumo, né, para que o trabalho possa ser considerado uma obra de Deus ou qualquer outra coisa diferente disso, né? Então, pelo jeito, eu entendi que vocês têm em mente todos esses fundamentos, né? Uma comunidade que se reúne pelo poder de Deus, em torno do Evangelho, da palavra, dos sacramentos, né? Sem se preocupar com as metodologias de mercado, assim, para atrair pessoas, né? Aquilo que seja assim mais
sei lá, né? Mas como tem apelativo, visto aí, né? apelativo, né? Essa coisa assim que de repente até chama muita gente, né? Mas então, não consegue sustentar essas esse foi o pessoas. ponto que a gente precisou deliberar antes na igreja. A gente deliberou muito. Foi cerca de, eu acho que 1 ano e meio, pensando, estudando, orando com esse grupo, né? E uma das coisas que a gente chegou à conclusão será que não é o grande desafio para a gente erguer uma igreja em que a gente possa dizer no final, não foi a nossa técnica, não foi a nossa estratégia, não foi as estruturas meramente da igreja, mas foi o Evangelho. Então esse foi o ponto. Legal. Vamos construir uma igreja em que no final de nosso trajeto aqui pessoal, cada um vai ter um trajeto, a gente não sabe o plano de Deus, mas a gente sabe que o que a gente gostaria é de, em algum momento, chegar, olhar para trás. A gente é muito incipiente, começou agora, mas talvez a longo prazo, né, um bom tempo, poder olhar para trás e dizer: o que fez isso aqui ficar em pé foi o Evangelho. Estava lá nos fundamentos, estava lá nos primórdios. Exato. É o que deu sentido, raison d'être, né? Exato. A razão de ser a aqui, razão de ser. De quem nós somos e o que nos levou assim a começar esse Isso eu acho que tem sido a mola propulsora da igreja. Eu não acho que a nossa igreja que surgiu agora, né? Há pouco tempo, há poucos meses. Como é o nome da igreja mesmo? Igreja Batista da Palavra. Tá lá em São Paulo, inclusive, né? O nome, inclusive, já surgiu de uma discussão exatamente em torno disso. Né? Onde que vocês estão lá em São Paulo? A gente está na Vila Mariana, na Rua Bartolomeu de Guzmão, 521. Ok. Ali na região da Vila Mariana. E vocês se reúnem todos os domingos? Todos os domingos a gente se reúne ali. Aí tem cultos de manhã? 18 horas, não. A gente só tem culto à noite, por enquanto. Okay. É vespertino. E assim, a gente tem se reunido ali e o resultado do que a gente tem feito, eu acho que tem sido bom, além do que a gente esperava. A gente não está medindo tanto o crescimento da igreja hoje pela frequência aos domingos, mas pela membresia, não é? Ou como a membresia está se desenvolvendo. Porque um dos pontos fortes não é só olhar para trás e dizer o seguinte: olha, se existe uma coisa que fez essa igreja crescer, foi a fidelidade ao Evangelho e foi a sensibilidade à cultura, mas uma sensibilidade que não coloca em xeque a centralidade do Evangelho, né? Mas ao mesmo tempo a consciência da membresia, da importância da membresia. Tá. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem várias coisas para falar, eu ainda não esqueci daquele ponto lá, que é sobre como a gente vai tornar essa mensagem do Evangelho alguma coisa que nas suas aplicações, né, possa alcançar as pessoas que estão nesse contexto mais urbano, né, que a gente vive, que é tão cheio de desafios, né? A gente vai chegar lá. Mas, então, a gente tem aqui, com essa palavra sua, alguns fundamentos importantes sobre a igreja. Imagina, então, um ouvinte nosso que está acompanhando aqui e que está, assim, com esse desejo, né, de começar um trabalho de plantação de igreja e tal, e ele já tem esses fundamentos em mente, isso já está mais ou menos estabelecido no seu coração. E agora que ele tem essa certeza, ele vai dizer assim consigo mesmo: vou plantar uma igreja. E ele sai e planta uma igreja. Não é assim, né? A gente sabe. Claro, é preciso que hajam alguns fatores assim que vão, né, pela graça de Deus, pela providência de Deus, né, favorecer o início de um trabalho assim. Conta só um pouquinho pra gente como foi a sua própria experiência, porque aí com isso a gente pode tentar cascavear alguns princípios aí que nortearam essa experiência sua. Eu acho que a primeira coisa é o contexto. Deus prepara o contexto. Não tem como você fugir disso. Não é uma coisa assim do tipo, eu posso fugir, eu posso... Não, Ele prepara o contexto. E o contexto está dado. Como que é esse contexto? Você tem condições, você tem preparo, você tem convicção, não é? Você tem um grupo, você tem pessoas que te olham como pastor, você tem pessoas que confiam na pregação do Evangelho, que confiam no Evangelho que você está pregando, que confiam na retidão com relação à questão da igreja, integridade ministerial, filosofia de ministério, não é? Todos esses fatores, são vários fatores que vão ali agregando e contribuindo, até que chega um momento que é sempre assim, não é?
começa aqui com um grupo de pessoas que você está discipulando, que você está influenciando. Dali a pouco sempre, é natural, é normal, alguém sempre vai dizer, puxa vida, por que a gente não pode ter uma igreja? É normal, isso não deve ser ruim, a gente não pode ver isso como algo nocivo, pelo contrário. Ali se formou um grupo e esse grupo ele se harmonizou dentro de princípios bíblicos e não há nada de errado em plantar igreja, é normal plantar igreja, é necessário que as igrejas surjam. Não é? No entanto, eu acho que o que torna clara é a plantação de uma igreja e é a consciência, não só vocacional do plantador, não é? Mas a clareza de todo o trajeto que se vai fazer, não é? Então, eu penso hoje, hoje eu penso assim, não é? Eu vejo muita gente que às vezes fica travado para a plantação de igreja, ou às vezes entra por caminhos tortuosos na plantação de igreja. O que é uma preocupação, porque às vezes, né, as melhores intenções estão ali no coração do sujeito, mas ele não tem, talvez, algumas dessas qualidades necessárias, ou não as desenvolveu ainda, certos dons, né? E talvez não tenha calculado ainda direito o preço da construção. Estou usando analogamente aquela passagem ali, que é claro, fala de outra coisa, mas nesse sentido também talvez a ideia se aplique, quer dizer, começar o trabalho de plantação de igreja, reconhecendo tudo isso que a gente já falou, né, que é uma obra de Deus, o Espírito de Deus vai precisar trazer essas pessoas juntas, vai precisar criar um contexto de confiança, etc, etc. Mas ainda assim é necessário que a pessoa tenha certos preparos, né? Sim. Quer dizer, ela precisa ter, não deve ser um neófito, precisa Exato. ser uma pessoa que já tem assim chão de igreja, né? Eu gosto de usar bastante essa expressão, né? Uma certa trajetória ministerial, né? Que a qualifique para esse trabalho. Normalmente, uma igreja é plantada por outra igreja. Quando esse processo acontece assim, ele é mais simples, né? Sim. E talvez menos difícil. Mas esse não é o único método, né? Ou a única forma pela qual uma igreja nasce. Exato. Né? A gente conhece outros exemplos, né? Por exemplo, a igreja da Trindade aqui em São José dos Campos, começada pelo pastor Tiago Guerra, com Franklin Ferreira, tem uma trajetória um pouco diferente dessa, né, de ter sido iniciada por uma outra igreja. Aliás, até um pouco parecida com o que você está fazendo lá em São Paulo. Sim, a gente surge de um grupo de pessoas, né? E vocês já estão ali emanados, né? Já se conhecem. Exatamente. Né? Então, ela não é uma plantação apoiada por uma outra igreja. Não é? O fato de também não ser errado que uma outra igreja apoie, pelo contrário, é uma bênção quando você pode plantar uma igreja recebendo o apoio de uma outra igreja. Mas isso não é necessário. Para você plantar uma igreja, a primeira coisa importante é quem planta, quem são as pessoas que estão envolvidas nessa plantação. Os fundadores, né? Né? As convicções, né? E essas coisas são importantes, né? A consciência, não é, do que é igreja. Porque às vezes é impressionante hoje, por conta dos paradigmas que a gente vê de plantação de igreja hoje, de igrejas, eu diria assim, de sucesso, e esse sucesso pode ser entre aspas, às vezes pode ser mesmo, às vezes pode não ser, elas acabam se tornando o paradigma, o famoso paradigma da biografia de sucesso. Então, o que acontece? Eu fico vendo os jovens plantadores de igreja, gente que está querendo se envolver com plantação de igreja, e olha para esses modelos, né? Que são assim, inalcançáveis, porque são histórias muito pessoais, particulares. Às vezes são, porque tem tantas coisas, né? É tão perigoso fazer isso, porque às vezes aquele modelo que ele está olhando, ou paradigma, né? Por exemplo, é de uma outra cultura, de uma outra realidade, de um outro país. Quantas vezes, por exemplo, a gente que é muito influenciado, por exemplo, pelo evangelicalismo norte-americano, né? A gente lê a literatura de plantação de igreja produzida pelos nossos irmãos norte-americanos, né? E se baseia única e exclusivamente nos exemplos e modelos que eles têm ali, né? Sem levar em conta, como você falou, idiosincrasias e situações assim de contexto muito próprias aqui da nossa realidade, né? E que quando a gente confronta uma coisa com a outra, vê que não funciona assim. E né? Hoje, Tiago, assim, eu me interesso muito, muito mesmo, por igrejas que não são igrejas de grande porte. Eu me interesso por pastores que estão no campo aí, com igrejas pequenas. Igreja da sinagoga e não tanto do templo. Pois é, exatamente. Você sabe que, você falando isso, me lembrei... Precárias, né?
Mas uma palavra que eu ouvi do D.A. Carson uma vez, que me emocionou muito sobre isso que você disse. Ele lembrou que a obra de Deus, nesses 2000 anos, e com isso até me referencio àquela palavra quando você disse que a gente não precisa de novidades, né? A nossa fé é antiga. Né? Os nossos modelos estão lá no livro de Atos e nas epístolas, né, do apóstolo Paulo, as epístolas do Novo Testamento, né? Foram dirigidas às igrejas. Ali a gente tem um modelo seguro. É ali que a gente precisa se pautar. Né? Que longa trajetória, né? Mas o que Carson falou é que a obra de Deus, nesses 2000 anos de fé cristã, de cristianismo, ela tem sido levada adiante por igrejas e obreiros completamente desconhecidos. Não é? Fantástico. É aquele herói desconhecido que a gente nem sabe o nome. Pastores, obreiros que trabalham duro, às vezes anos a fio. Essa é a história do pai dele, né? É a história do pai dele, naquele livro formidável, né? Memórias de um Pastor Comum, né? Fantástico livro. Que foi publicado pela Fiel, um livro que, aliás, todo plantador de igreja deveria ler. Né? Porque também fornece um modelo de um coração de um plantador de igreja, né? Que está mais preocupado com a obra de Deus, com a glória de Deus, com a fidelidade ao ensino das Escrituras, né? Do que em seguir talvez esses paradigmas mais modernos assim de plantação de igreja ou de sucesso, né? Mas então, a obra de Deus é assim, ela é realmente levada por grupos pequenos, né? A gente às vezes se encanta muito, né, com os grandes pregadores, os grandes conferencistas ou autores de livros, né, e quer pautar o trabalho que a gente faz, às vezes com base naqueles modelos, né, naquelas personalidades, quando na verdade, pensa no Brasil imenso que a gente vive, né? A gente tem povo de Deus espalhado por todo esse país, né, em cidades pequenas, vilas, né, e talvez pessoas que são irmãs nossas e que a gente nunca vai conhecer aqui desse lado da eternidade, eu acho, né? Às vezes, Tiago, eu acho que o mais importante é a congregação que Deus te dá. E valorizar aquilo, valorizar né? aquilo. E cuidar daquelas pessoas. Exato. Porque, olha só, eu acho assim, acho que às vezes, quando você quer uma coisa muito grande, eu acho que em geral Deus dá pra gente uma coisa bem pequena. Para humilhar a gente, né? E eu acho que para aqueles que querem, não, Senhor, eu quero uma coisa bem pequena. Deus também humilha dando uma coisa muito grande. Que até caiu a Bíblia ali, né? Caiu a Bíblia aqui, ó. É o peso da palavra. É o peso da palavra. Mas eu acho que eu vejo isso. Ou então estava discordando. Tomara que não. Mas eu penso nisso. Eu acho que é um contraste muito grande. E eu acho que isso é a maneira de Deus tratar. A gente tem que aprender a lidar com aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos entrega. E eu acho que a vida da gente é uma luta. Não existe ministério perfeito, sem arranhões, sem feridas. A gente tem a construção do ministério sempre com base em acertos e erros. Não é? E nos erros a gente vê a graça de Deus, nos acertos sobretudo, sempre. Mas nos erros a gente também vê a graça de Deus, nos ensinando, nos corrigindo, nos fazendo repensar maneiras de lidar com a igreja. Então eu vejo que hoje Deus dá a oportunidade para a gente repensar modelos de plantação de igreja. E eu acho que tem irmãos que eles têm uma capacidade e uma criatividade enorme. E esses irmãos, eles vão explorar aquilo que Deus deu, não é? Mas ao mesmo tempo, eles são chamados a não confiar. E eu vejo esses irmãos sendo o tempo todo chamados a confiarem mais no Evangelho do que no seu próprio taco, mais no Evangelho do que na sua criatividade. E eu acho que é essa elasticidade, essa maleabilidade, essa capacidade de a gente se esticar para receber o que Deus está dando e não o contrário, Deus se encaixar dentro dos nossos padrões, planos. Né? A gente tem que se dilatar, né? Eu acho que isso é a grande bênção da plantação de igreja, né? E sobretudo pelo fato de que a plantação da igreja, ela mostra que a igreja está viva, ela mostra que a igreja não estagnou, ela precisa continuar plantando. E hoje a gente vive um contexto que não é só plantação de igreja, a gente também precisa de revitalização. Né? E revitalizar a igreja não é simplesmente reverenciar o passado, nem tampouco destruir o passado e imprimir ali um pragmatismo novo e completamente
Só reorganizando as estruturas? Só reorganizando as estruturas. Eu acho que aí o ponto fundamental é a gente entender que igreja não é que ela não dependa de estrutura, mas ela é menos estrutura e mais videira. Para pensar a metáfora lá da treliça e a videira, né? A treliça como essa estrutura que eu acho que é a que mais seduz nesse nosso contexto de plantadores, de líderes de igreja. Né? Talvez porque a gente sinta alguma segurança nela, né? Na treliça. Não, porque o trabalho da treliça, como vai dizer lá o Marshall, né? Ele é um trabalho que é relativamente... Ele não é comprometedor como é o trabalho de aconselhar, por exemplo, um casal que está divorciando. É tentador, assim, você confiar nas estruturas. Sim. E é difícil trabalhar com pessoas, né? Exato. Então, mas é justamente quando a gente coloca as coisas na perspectiva certa que a gente sabe que está fazendo a obra de Deus, né? Que é cuidar da videira, das pessoas, né? E não lidando com a vida delas. E não é fácil, né? Tiago, hoje, transformar uma cultura, mudança de cultura é uma coisa difícil. Uma cultura de consumismo. Isso é muito forte. Para uma cultura de discipulado na igreja hoje é muito, muito difícil. Porque as pessoas elas já adentram a igreja, né, esperando muita conforto, expectativa, o que eu vou ser servido. Elas não vão para a igreja com o seguinte intuito, né? Puxa vida, eu quero servir a Deus aqui. Né? E é interessante porque... Sabe que é uma coisa, ô Jonas? Eu tenho ouvido muito isso e tenho falado muito sobre isso também. Né? Quer dizer, dessa postura, assim, do sujeito que trata a igreja dessa forma, né? Como um lugar onde ela vai receber coisas, né? Tendo uma postura assim como se fosse um cliente, né? Então, buscando sempre aquelas coisas que atendam às suas necessidades imediatas. Né? Um ministério infantil para cuidar do meu filho, né? Ou uma mensagem que atenda os meus interesses naquele momento, uma música que esteja de acordo com os meus gostos, né? Só que assim, você sabe que é muito difícil a pessoa que tem essa postura se pegar tendo essa postura, às vezes ela nem se dá conta disso. Sim. E quebrar isso na pessoa é muito difícil. Sim. Porque ela nunca se enxerga como sendo essa pessoa que faz essas coisas, né? Mas isso está acontecendo, não é? Isso é uma realidade. Talvez a gente precisa criar meios de ensinar as ovelhas de Cristo de maneira tal que elas derrubem essas expectativas que elas nutrem no seu coração e às vezes nem se dão conta delas. Nesse pouco tempo que a gente está, a gente já teve a gente já recebeu novos membros e a gente está agora para terminar um novo curso e receber novos membros. E acho que aí é um bom gancho para você falar de membresia. Acho que uma maneira de você evitar essa visão assim clientelista de igreja tem a ver com, com cuidado da membresia. Você vai receber essas pessoas na igreja. Então o que você está fazendo de membresia lá? A gente entende que a membresia ela está debaixo de um pacto, não é? Esse pacto faz parte da tradição das igrejas, né, protestantes em especial, do contexto da qual eu faço parte, é um contexto batista, né, em que o pacto é aquilo que os membros acordam. Né, é um compromisso entre os membros. Que estabelece como um compromisso. Okay. Né, e a gente tem pelo menos algumas passagens aí em Atos que mostram esse mesmo entendimento, em Hebreus, um só propósito. Então, essa ideia de não precisa ser esse pacto formal, como é o nosso, a gente tem um pacto formal, a gente escreveu um pacto, mas ele tem que existir, que é o pacto pelo qual nós estamos empenhados em ser igreja desta maneira. Okay. Então, a gente fez isso e as pessoas que vão se enquadrando dentro desse propósito. Então, para ser um membro na Igreja Batista da Palavra, o sujeito, ele precisa, então... ele precisa se pactuar com a igreja e para isso ele tem um caminho, né? Ele vai ter lá um pacto que ele vai ler. Se ele estiver disposto a honrar aquele pacto, e ele, não é, obviamente, não só tem um curso, tem uma entrevista pastoral, que ultimamente sou eu que estou fazendo, né? Okay. Só tem eu de presbítero por enquanto na igreja. A nossa oração é para que até o final do ano ou o ano que vem Deus a gente possa mais pastores lá ter homens piedosos para ajudar no ministério pastoral. Eu não acredito no ministério pastoral isolado. Eu acho que o ministério pastoral de uma igreja ela tem que ser plural, né? Uma pluralidade de presbíteros, de pastores, né? Enfim... e aí a ideia é que a gente passa essa entrevista e depois vai para a Assembleia da Igreja. Aí a igreja acolhe ou não. Que a igreja acolhe, porque a gente entende que isso é uma questão de envolvimento. Certo. De envolvimento na congregação. E é interessante porque você acaba sabendo
quem de fato está ali. Né? Então, tua capacidade de cuidar de alguém melhora muito. Claro. Porque em vez de quando a gente não sabe quem é membro da igreja, quem é a membresia da igreja, a gente pode gastar tempo com aqueles que não estão comprometidos em servir. Mas só para você ter uma ideia, um detalhe que eu fiquei impressionado, e isso foi motivo da gente conversar, foi um movimento de autoavaliação da própria membresia. Né? Certo. A gente tem lá dentro da entrevista, a gente faz uma pergunta para aquele que quer ser membro da igreja, né? Do que é o evangelho. E a gente pede para que ele exponha o evangelho. Uma definição de evangelho. Isso. E é interessante como, né, desde os membros fundadores aos membros recentes, né, na hora de expor, o evangelho não estava tão claro. Mas eu falei assim, puxa vida, como é que fica isso aqui? Aí eu começava a perguntar, não respondia, não explicava o evangelho de novo. Só perguntava, e a pessoa respondia. Perguntava, a pessoa respondia. Eu falei, poxa, essa pessoa sabe o evangelho. A dificuldade dela talvez era em articular ali. Então, aí isso me acendeu uma luzinha. Preciso trabalhar isso aqui. Por que a membresia sabe o que é o evangelho, mas não sabe explicar? Porque não está explicando. Porque não está verbalizando. Não está evangelizando. Não está discipulando. Então, por que hoje a gente... Você está tentando criar uma cultura de discipulado é. Que encoraje a igreja a desenvolver uma linguagem bíblica sobre o evangelho, né, entre si mesma, e que eventualmente possa, inclusive, favorecer o trabalho de evangelização para que elas chamem pessoas para o evangelho. E aí é que eu acho que é importante a acessibilidade para o contexto. Em vez de eu ficar preocupado em como é que eu vou fazer com que esse ambiente ele seja, né, agradável e parecido com o público que eu quero ganhar. Em vez de se preocupar com isso, você tem que se preocupar com a cabeça da pessoa. Porque hoje, Tiago, por exemplo, o cara urbano, não é a aparência dele, é a cabeça. Tem gente com terno e gravata, é niilista, tanto aquele que está com piercing na boca e na língua, na orelha, em tudo quanto é lugar do corpo. Sim, sim. Os dois têm a mesma cabeça, eles curtem bandas de música, bandas diferentes, curtem filmes diferentes, curtem programações sociais diferentes, mas a maneira de enxergar o mundo, a cosmovisão é a mesma. Então, se a gente sabe pregar o evangelho de uma maneira em que ele se torna confrontador dessa cosmovisão, né? Que possa confrontar e, ao mesmo tempo, trazer esperança e resgatar e chamar a atenção para o evangelho, eu acho que a gente já começa a pensar, a viver essa mudança de cultura. Então, quando a gente percebeu isso, a gente notou que a gente tem um contexto já de acomodação. Certo. Estamos acomodados a não falar do evangelho, a não explicitar o evangelho. Então, eu acho que, por exemplo, meus trabalhos hoje na minha congregação é desenvolver a capacidade de explicitação do evangelho nelas, para que a cultura de discipulado na igreja possa fluir. Porque senão, o que vai acontecer? As pessoas vão frequentar a igreja para consumir palavra, para consumir aquilo que está ali. Não é? Mesmo, Tiago, a gente eliminando qualquer atrativo que seja assim, mais da ordem sinestésica, da afeição, do sentimento, da emoção, vai continuar o mesmo espírito consumista. Eu entendo o que você está dizendo, e eu acho que talvez essa seja uma saída excelente. Quer dizer, para evitar essa mentalidade, né, de um lugar onde você vai ter serviço, né, mas, por outro lado, estimular a ideia de que você faz parte de uma comunidade, né, e você está compromissado com ela num pacto, né, enfim, esse tipo de entendimento, pacto, membresia, discipulado, vai então ajudar a quebrar um pouco essa coisa. Exatamente. Né? Então, e a ideia e quem sabe vai ajudar as pessoas na obra difícil da evangelização, né? Sim, porque esse é o ponto. Porque também a coisa da evangelização, e assim a gente está até entrando num outro ponto aqui, é vista também às vezes de forma equivocada, né? Ou aquela visão assim, até um pouco mais romântica, né, do sujeito que vai numa praça, né, ou num lugar público, sobe num tipo de tribuna ali, né, e começa a falar. Em São Paulo ainda tem algumas coisas assim, né, mas eu não sei se aquilo funciona mais, né? Acho que não. Acho mais difícil. Bem, às vezes, se o sujeito prega a palavra de Deus, pode até falar com alguém ali. Concordo. Mas não é o tipo de evangelização que vai realmente discipular alguém no Evangelho de Jesus e trazer para junto a comunidade que é a igreja. Né? Por outro lado, estimular o povo, como você está dizendo, a ser capaz
de articular as verdades do Evangelho, não é, numa linguagem que seja acessível para o bicho urbano hoje, né, o sujeito urbano, né, com todas essas cargas aí filosóficas que estão aí, né, nos pressupostos dele, né, como você mencionou aí no seu exemplo, do nihilista ali, que, né, seja de uma tribo ou de outra, né, compartilha ali da mesma ideia. Quer dizer, ser capaz de chegar nesse cara, nesse sujeito, né, e articular as verdades do Evangelho não é uma tarefa fácil, né? E quem sabe então essa obra do discipulado, o estímulo a um entendimento, né, bíblico do que seja o Evangelho, de como então apresentá-lo para as pessoas, é algo que vai favorecer a evangelização. É tão interessante, Tiago, porque mesmo sabendo que isso não é a coisa mais importante, a gente acaba também se interessando, se sensibilizando pelo contexto. A gente está, por exemplo, meu contexto é uma coisa de São Paulo. Vila Mariana. Vila Mariana. Eu fui, tem uma pesquisa, todo ano se publica em janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo, se publica uma pesquisa feita pela IRBEM São Paulo, que é uma pesquisa para saber como que como está a cidade. Como está a cidade, como que as pessoas, né, veem a cidade. Certo. Então, os pontos fortes da cidade, o que faz com que a pergunta mais forte, né, o que faz com que as pessoas gostem de São Paulo e queiram ficar em São Paulo. Primeiro item, o que você acha que é? Chutando assim, olhando para São Paulo. Bom, muita gente vai lá por causa do trabalho. Essa seria a primeira, né? Não é a primeira. Não? Não é a primeira. O primeiro tópico que faz com que as pessoas se aproximem e queiram ficar em São Paulo é relacionamentos. É mesmo? Relacionamentos. Você pega lá a pesquisa, tem as perguntas, tem os bairros, tudo direitinho. Segundo tópico, qual que você acha que é? Bem, agora você me pegou, né? Se não era trabalho o primeiro, então eu não vou nem sugerir que seja o segundo, né? É claro, não vai ser o segundo. Também não. Tem a ver com alguma coisa de aspecto social, então, eu imagino. Com certeza. Cultura, talvez. Religião. É mesmo? Impressionante. Contrário de Nova York, né? É mesmo. Um contrário. Então a gente tem, se você parar para pensar, o trabalho vem em terceiro, né? Mas relacionamentos e a religiosidade são os dois tópicos pelo qual as pessoas querem ficar em São Paulo. Bom, tá aí uma outra dica então para o plantador de igreja, que é conheça o seu lugar. Você deve conhecer o seu contexto, ler os documentos de pesquisa da cidade para entender exatamente como que é a sua vizinhança, seu bairro. Essa é uma dica legal que o pessoal que mexe com o Ministério Específico de Plantação de Igreja dá, né? Sim, e isso mostra o quanto você estava certo naquela tua colocação de que a gente às vezes lê muita coisa dos irmãos norte-americanos, só que eles estão pregando num contexto, por exemplo, de Nova York. O cético de Nova York é o contrário do citadino de São Paulo. Não é? São homens diferentes, são universos diferentes. E a gente acaba achando que se aplicarmos as mesmas medidas de lá aqui... vai dar tudo certo como deu lá. Uma vez que São Paulo, não é Nova York, não é Berlim, são... grandes centros urbanos. Exato, são metrópoles, um ambiente cosmopolita. Realmente, eles são semelhantes em muitos aspectos, mas existem ênfases muito peculiares. E essas duas são as ênfases importantes em São Paulo. Mesmo. E aí, o que a gente tem do nosso lado? A gente tem do nosso lado a igreja e, puxa, o que ela está dizendo que é a melhor maneira de evangelizar esse público se o relacionamento está em primeiro lugar? Para o assombro de todo mundo que acha que o paulista ele é fechado, frio, distante, né? É a igreja. A gente tem que aprender a evangelizar comunitariamente. Então, eu dou valor... Esse é um ponto super importante, viu? Sim. Porque é outra coisa que não acontece mais, é a igreja da comunidade. Aí você volta lá para aquilo que você disse sobre grupos pequenos, né, e valorizar essa realidade assim, né, de esses trabalhos incipientes assim, que normalmente são caracterizados por pessoas, por grupos assim que são formados ali de pessoas da comunidade, né? Sim, porque às vezes a gente traz a responsabilidade para o pessoal, aí fica aquela ideia do evangelismo pessoal. É claro que pode, é claro que a gente pode evangelizar pessoalmente uma pessoa sozinho, solitariamente, isso vai funcionar. Pensa lá o modelo de Filipe, né? Ajunta-te a essa carruagem. Pensa lá na filosofia do evangelismo pessoal, ótimo. Mas eu acho que a gente também pode evangelizar comunitariamente, a gente pode evangelizar com a igreja. Se a igreja... Então a igreja precisa pensar em termos comunitários. Exato. Então. Porque se ela for comunitária, se ela conseguir, e é isso que eu estou tentando fazer na Igreja Versa Palavra, fazer com que aquela igreja, ela possa ser o próprio folheto evangelístico, ela seja o esplendor
daquilo que Deus, não é, espera de uma comunidade. E que as pessoas entrem ali e elas, puxa vida, é isso. Perfeito. Tá entendendo? Aí eu lembrei do Mark Dever de novo, né? Sim, é dele essa ideia. É difícil a gente não falar de um sujeito assim, cuja vida e ministério têm sido dedicados quase que integralmente à igreja, né? Ele é um pastor que Deus tem levantado e que pensa a igreja e tal. E essa linguagem que você está usando aí me lembrou da Comunidade Cativante. Isso. Né? Que é uma obra que ele compôs. E que me influenciou muito para essa plantação da Porque igreja. ele fala isso, né? A comunidade, ela se torna esse elemento assim de atratividade das pessoas. Não né? é Tem ela coisa e os programas ali. só. É ela em si, São as aquelas pessoas. a maneira como elas se respeitam, a maneira como elas estão comprometidas umas com as outras. Isso é visto e sentido. Eu falo, eu preciso disso. E como é que eu posso viver isso? É um luzeiro que tem ali, É um né? luzeiro que tem ali. Ou seja, evangelizar com a comunidade. Né? Então, por isso que essa mentalidade consumista destrói o evangelismo comunitário. É mesmo. Porque ela faz as pessoas chegarem na igreja e ver um bando de consumistas e ela fala assim, para que eu vou ficar num lugar onde as pessoas estão consumindo? Elas não estão se doando. E ela não consegue se ver num relacionamento com aquela pessoa, né? Pois é. Sabe que uma linguagem do apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 3, para mim é muito marcante? Né? Cristo é tudo em todos, e aí ele passa a dizer quem são esses todos. Né? Grego, judeu, cita, bárbaro. Uma pluralidade ali incrível. Tiago trabalha isso na epístola dele também, mas aquilo é impressionante, é fascinante. Imagina o apóstolo Paulo naquele contexto macedônio, por exemplo, ou no caso de Colossos ali, asiático, né? E pessoas de todo lugar do império, com as mais diferentes histórias de vida e trajetórias, né? Você tem um estivador de um lado e um homem nobre do outro, né? Um escravo e um senhor. Imagina só essas pessoas irmanadas, né? Se elas estivessem apenas em busca de alguma coisa que pudesse favorecê-las né? E atender às suas necessidades, certamente não era ali que elas, não eram juntas que elas se organizariam, né? Elas talvez se organizassem de modo mais hegemônico e uniforme, não tanto um grupo tão diferente de gente que todavia está ali, né, servindo junto e ouvindo aquela mesma palavra, compartilhando o pão e o vinho, né, e se ajudando mutuamente, né, se amando, cuidando umas das outras e tal. Essa é uma coisa muito linda que a gente vê nas comunidades cristãs, nas igrejas que nasceram ali no Novo Testamento e que talvez seja o que a gente precisa fazer hoje. Muito bem, então a gente encerra assim essa palavra. Quero mais uma vez agradecer a Jonas, amigo querido. A gente está feliz, inclusive, com o lançamento do seu livro, Inteligência Humilhada, né? Que Deus use muito esse livro para ajudar pessoas, né? Que querem servir no reino de Deus. Tem muita coisa boa ali para o nosso aprendizado. E agradecer a vocês que acompanharam a nossa conversa. Deus abençoe vocês. E se tem um plantador de igreja aí, alguém que aspira este ministério, né? Que Deus te dê graça nisso, que Ele te abençoe. Busque alguém que possa ajudá-lo, né? Com bons conselhos, né? Talvez o pastor da sua igreja ou outras pessoas assim que sejam referência, né? E que já estejam servindo no ministério para ajudá-lo nisso, orientá-lo, né? E que Deus te abençoe muito. Obrigado.